Seja bem-vindo ao MasmorraCast, o podcast do blog masmorrerótica.blogspot.com. Vous me montrez quelque chose de ce que vous avez composé? Sur un violon? Les altos. Então, inaugurando aqui a nossa série de trilogias, nós começamos aqui a fazer a série através da trilogia das cores do Kieslowski, e dessa vez acompanhados pelo Juliano D'Angelo. Tudo bem, Juliano? Salve, salve, tudo ótimo. Prazer você conosco novamente aqui. É todo meu, rapaziada. Opa, muito obrigada, querido. E com o Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, é um prazer estar aqui no nosso primeiro masmorra temático de 2011. Oba! Beleza. É isso aí, vamos falar desse cineasta super interessante, que é o Kieslowski, também conhecido pelo Decálogo, né? Vocês devem saber, né? Eu ouvi falar, mas eu nunca vi. Então a gente também tem intenção aqui no blog de fazer um podcast sobre o Decálogo, que é uma das obras assim mais interessantes desse cineasta e uma das mais conhecidas também, premiadas. A gente vai fazer uma introdução rapidinho à vida do Kieslowski para não se estender demais, porque a gente vai falar da trilogia, não da filmografia toda do cara, né? Então é o seguinte, ele nasceu na capital da Polônia, Varsóvia, em 1941, durante a ocupação nazista. Assim, bem jovem, se engajou depois na brigada de incêndio, mas não deu muito certo. Foi estudar teatro e lá, quando ele foi estudar teatro, se interessou pelo cinema e acabou se engajando na produção de documentários. Os primeiros filmes do Kieslowski foram documentários e parece que ele foi bem sucedido, assim. Já tinha uma linguagem cinematográfica desenvolvida, interessante. E aí, ainda na Polônia, ele também, já lidando com o cinema, resolveu fazer ficção. Parece que era um estilo diferente do que ele apresentou mais pra frente quando ele foi fazer cinema na Europa, na França, né? Era um cinema, parece que era menos simbólico, era mais direto e menos assim, tinha menos recursos narrativos do que ele foi apresentar mais pra frente. É um cara que ele fez mais de 30 longas, né? É um cara que tem uma carreira, ele começou nos anos 60 a filmar e a culminância da carreira dele, o ponto alto, né, foi essa série O Decálogo, que é uma série do final dos anos 80, que foi feita para a TV polonesa. Depois, 2 episódios viraram longas-metragens com dinheiro também francês e foi exibido na Europa. Foi um sucesso, o cara foi muito bem recebido, essa série, que acabou abrindo espaço para ele fazer filmes na Europa, que foram A Dupla Vida de Veronique, com a Irene Jacob, que foi sucesso também de crítica, e abriu caminho para o ponto alto da carreira dele na Europa, cinematográfica dele na França, que é justamente a tal trilogia das cores, que é o tema desse podcast de hoje. Outra curiosidade sobre ele é que tem 2 diretores aí americanos conhecidos que eram fãs de carteirinha do Kieslowski. Um é o Stanley Kubrick, né, que vivia elogiando o Kieslowski, que escreveu textos sobre ele, e outro é o Tarantino, que em Cannes, quando o Tarantino ganhou prêmio em Cannes pelo Pulp Fiction, o Tarantino teria dito o seguinte, que se ele tivesse no júri, ele teria votado na Fraternidade é Vermelha, e não no Pulp Fiction. Né? Olha só que interessante, né? O Tarantino gosta muito de cinema, mas é aquele cinema mais cult, antigo, né, e tal. Ele se afeiçoou mais, né, pra poder transcrever pras obras dele, de certa maneira, né? E outra discrepância deles, o Tarantino gosta de cinema. É verdade. O Christophe não gosta, isso é muito engraçado. Olha só. Falando da trilogia em si, pelo que eu pude pesquisar, não sei vocês, são filmes que não dá, de certa maneira, para se assistir separadamente, independentemente. Foi o que eu percebi. Assim, apesar de ser histórias, 3 histórias diferentes, elas são interligadas. Correto, mas assim, a minha
meu sentimento foi que dava pra assistir. Eu gostei dos filmes em separado. Achei muito legal os elos que ele foi criando entre um filme e outro, até algumas cenas compartilhadas, né? Mas eu curti muito cada um dos filmes separadamente, assim, mesmo se eu visse um deles ou dois deles, eu teria curtido pra caramba o filme também. Não, digo assim, porque os três, eles dialogam sobre o mesmo assunto, né? Se você for parar pra pensar. É até um olhar, assim, meio político, assim, sobre o imigrante. Eu vou ficar no meio caminho entre vocês dois. Eu acho que o primeiro e o segundo, a gente consegue assistir numa boa, mesmo que você tenha visto apenas um deles, né? Você veja só o primeiro ou só o segundo. Agora, eu acho que o terceiro é que, se você não tiver assistido os outros dois, você perde uma parte do sentido geral dele, né? Até o final, inclusive, né, Juliano? É verdade. No sinal eu arrepiei quando todo mundo apareceu ali. Então, antes de qualquer coisa, avisar ao ouvinte aqui, se você não assistiu a Trilogia das Cores, por favor, você pare nesse momento de escutar o podcast e assista. Por quê? Porque nós vamos explorar esses filmes, né? Quer dizer que não dá pra gente falar sobre a trilogia só contando a sinopse e por cima. A gente vai explorar um pouco mais as histórias. E a gente pode falar um pouco sobre os desfechos, de repente, de cada personagem. Vai cortar o barato de quem for assistir, né, Marcos? Exatamente. Fica difícil a gente comentar sem a gente entregar algumas coisas que acontecem da trama dos filmes, né? Então, quem tiver curiosidade de assistir, já ficou curioso de assistir, de ouvir falar, assista primeiro e escute o podcast depois. A gente quer que o pessoal tenha a mesma experiência que a gente teve também. Confia na gente, que é tão bom a ponto de nós três nos reunirmos numa tarde linda de domingo para gravar um podcast a respeito. É isso aí, Juca. Si on retire les trompettes, non, on en garde une. Piano sul testo. Et au lieu du piano, une flûte. Une flûte. On reprend au la. A trilogia das cores, que é inspirada nas cores da bandeira francesa e no ideal da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, começa com o filme de 1993 chamado A Liberdade é Azul, o título que ele recebeu em português, né? No original é Trois Couleurs Bleues. Esse filme tem como no papel principal a Juliette Binoche, ela faz um personagem que se chama Julie, né? Ela está viajando de carro com o marido e a filha, e um problema no fluido do freio desse carro vai causar um acidente no qual o esposo dela e a filha morrem. E essa personagem ela vai acordar no hospital algum tempo depois, né? Vai ter a revelação aí terrível de que está sozinha, perdeu aquela família, né, que ela amava, o marido e a filha, e aí começa, acho que a gente já pode começar a falar da técnica narrativa do cara para contar isso. Isso é uma coisa que é até uma coisa comum, digamos, né? Não é uma história fora do comum. Fora do comum é a maneira como é contado, porque, por exemplo, ela recebe a visita de um amigo e ele traz uma TV portátil para ela poder assistir o enterro do marido e da filha, né? Eu já achei interessante essa cena por aí. É a primeira vez que eu vejo, após alguém num filme perder os entes queridos, assistir o enterro deles na cama, numa TV portátil, e durante o enterro, por causa de um discurso que é feito, a gente vai saber que o marido dela era um músico famoso também, e que ele estava trabalhando na música que iria ser tocada na cerimônia da unificação da Europa. Bem sutil, né? A maneira como o diretor mostrou é bem legal, bem sutil, porque só mostra uma pessoa entrando assim, ela tá deitada e tal, e coloca uma televisão do lado dela. E ela abre, ela sabe o que tem que fazer, né? Isso mesmo. Muito bem. A Julie está aí sozinha, perdeu o marido, perdeu a filha. Quando ela no hospital, ela faz uma tentativa de suicídio, né? Ela tenta engolir
um vidro de remédio, só que ela não consegue. Ela olha pra enfermeira e fala, olha, eu tenho coragem, não consigo. A gente já começa a perceber aos poucos que ela não é uma pessoa exatamente comum. Primeiro que ela não demonstra o sofrimento pros outros, ela guarda pra si, né? Ela sofre quando ela tá sozinha em determinados momentos, mas ela não quer expor ao mundo esse sofrimento dela. E começa a ter aquela dúvida, o que ela vai fazer ao sair dali do hospital? Ela vai pra casa, né? E surpreendentemente dá ordens pra vender tudo que ela tem, pegar o dinheiro, ela fala pro advogado da família, olha, você vai vender tudo que eu tenho. Antes ela fala uma frase muito interessante, quando ela tá conversando com o cara, quando a gente vai ver esse diálogo, o diretor coloca a gente dentro do diálogo quando ela tá falando a seguinte frase, ninguém nunca deve saber. O quê? Que ninguém nunca deve saber, a gente não sabe ainda. E ela vai dando as ordens, vai vender todos os meus bens, vai colocar esse dinheiro numa conta, com a parte dele você vai garantir aí a sobrevivência do pessoal que trabalhava aqui, dos nossos empregados, vai dar uma grana pra eles, vai garantir a sobrevivência da minha mãe também, e o resto vai colocar numa outra conta e vai deixar o dinheiro que eu já tinha na minha conta pessoal, e é isso aí, venda tudo e que eu tô me mandando. Essa cena também que ela tá na casa, acho que é interessante por 2 motivos, que eu acho bastante comovente, que ela não chorou até então, né? Ela não demonstra pra ninguém ali o sofrimento que ela está tendo. A gente sabe do sofrimento dela porque em alguns momentos a gente no hospital pôde vê-la sozinha, né? Durante o enterro, inclusive, que ela assistiu, e a gente percebe o quanto ela sofre, principalmente pela falta da filha, né? E acho que isso daí também é um trunfo da atriz, da Juliette Binoche, ela com muita economia, né? Ela não faz aquele drama que a gente esperaria, né? Aquele drama vistoso pra exibir pra todo mundo, né? Pequenos gestos, assim, uma boca tremendo, uma lágrima pequena, uma maneira mais carinhosa de tocar na foto da filha, a gente já vai sentir o quanto ela tá sofrendo, né? De uma maneira, assim, discreta até, que essa atriz consegue passar isso com economia, que eu acho muito bacana. Sim. Então, e essa parada dela não chorar, né? Logo de cara, que quando ela chega na residência, não sei se o Juca, você lembra, deve lembrar, que quem chora é a empregada, a governanta dela. Ela chega, a mulher tá chorando, mas ela tá chorando com a cara escondida, assim, no meio de tecido. Ela fala, o que você tem? E tudo, eu tô chorando. Aí ela pergunta, por quê? Porque você não chora, né? Porque ela não consegue chorar, ela não consegue expor, né, as lágrimas dela. É muito bonito isso daí. Eu acho que é importante até a gente conversar um pouco, porque essa noção de liberdade, que esse primeiro filme, o Blue, que é um drama, ele tá mostrando, é liberdade através de uma coisa terrível. É você ter liberdade a partir da ausência de pessoas na tua vida. No caso da Julie, o marido e a filha. Né? E por que disso? A gente pode explicar isso. Porque, na verdade, quem escrevia essas peças maravilhosas aí, essas partituras lindas aí, quem tinha todo esse trabalho por trás era a Julie. Não era o marido dela que escrevia, né? Ele tinha toda a fama, ele tinha todo o sucesso. E a Julie, ela aceitava, como é que diz assim, ela ter todo esse trabalho de fazer e não assumir o sucesso de nada disso de uma maneira comum. Ela vivia para o marido, né, Marcos, e para a filha. Exatamente, para ela bastava ela ter aquela vida familiar, o amor que ela sentia pelo marido e pela filha, para ela bastava, a ponto dela, ela que compunha as obras e ele que ficava com a fama, e ela não se importava com isso, para ela tava bom. A gente sabe que ela que compunha e que ela é, na verdade, a musicista da história, também. Tem uma maneira muito interessante do diretor fazer isso. Ela tá olhando uma partitura, enquanto ela tá lendo a partitura, você tá escutando a música que tá na cabeça dela. Sim, sim. A partitura tá inacabada e a música continua na cabeça dela. Pronto, ali o diretor já tá mostrando quem é que realmente escreveu aquilo. Sim, que cena linda, né? Que cena linda, ela pontuando direitinho com o dedo o ritmo da música. Achei muito legal, né? Pra mim, que eu sou leiga, não entendo, né? Eu achei, olha só que legal, que curioso, né? Que delicado, assim, como é que funciona a cabeça do músico, né? Lendo uma partitura, né? Foi muito bom. O filme tem uns filtros, né? Porque tudo é azul, né? Já que o filme fala disso, de azul como azul, a cor, e blue de tristeza, né? Então quer dizer que tudo é azul. A Julie vai ter esses momentos em que tem muito azul assim na cara dela, assim, quando ela tá pensativa, né? Vem um azul bem forte no rosto da gente, né? E tal, é azul os cristais, os pingentes lá que a filha gostava, que a filha amava. E ela toca aquilo, né?
E que é a única coisa que ela vai levar da casa, né? Isso, são aqueles cristais bonitos, né? Azuis, né? E ela, a partir dali, ela começa a querer ter uma vida totalmente independente dessa vida passada dela, né? De mulher, de um músico de sucesso e tal, e ela vai alugar uma casa, vai conhecer outras pessoas, sabe? Ela vai ter uma noite, né? De sexo com um cara que trabalhava com o marido dela, que sempre era apaixonado por ela, né? Por sinal, mostra ele tentando retirar coisas assim pra ela não ver, que são fotos e tal. A Julie não sabia, mas o marido atraía, tinha uma amante, né? É, porque a Julie, ela aluga esse apartamento, ela quer se isolar do mundo, ela quer se sumir da vida, só que tá todo mundo atrás dela, enchendo o saco dela, porque querem a tal música, né, da cerimônia da unificação da Europa, né? Querem a tal música que estava encomendada pro marido dela, sendo que ela já destruiu as partituras. Em determinado momento ela pega e ela vai buscar as partituras que estão guardadas com a amiga dela e joga no lixo. Embora ela tenha guardado na cabeça, basicamente, a música, né? Ela não quer ser encontrada, tanto é que quando o Olivier a encontra, ela acha que os jornalistas podem acabar encontrando, ela quer até se mudar do apartamento, né, em um determinado momento. Mas ao mesmo tempo, esse cara que era amigo do marido dela, trabalhava com ele, que é apaixonado por ela, ele quer fazer que ela saia ali da casca, né? Que ela volte a viver, a ter contato com o mundo, e a maneira que ele teve de fazer isso é pegar as partituras que ela não sabia, mas uma cópia ficou guardada, mandar pra imprensa, né? Convocar a imprensa, revelar que ela tem, né? A partitura, que ela sabe o final da música, e também revela pra todo mundo, né? Em rede nacional, que o marido dela tinha um amante, né? Mostra as fotos, inclusive, no jornal e tudo mais. E a Julia acaba resolvendo, né, procurar o Olivier, né, pra saber por que ele fez aquilo, foi expor a vida dela daquela maneira. Mas tu já foi bem pro final da história, assim, né? Malvado. Dei um pequeno... Mas voltando, então, nesse meio tempo no apartamento, enquanto ela ainda está ali se escondendo de tudo, de todos, ela recebe uma visita incômoda de uma das moradoras que quer que ela assine um abaixo-assinado. Essa parte é linda. Pra retirar a prostituta que mora no edifício, né? Que ela viu na noite anterior, que ela ficou trancada pra fora do apartamento, porque ela deixou a porta bater, e ela viu um homem entrando e a prostituta sorri pra ela, assim, de uma frestinha da porta, né? Aí no outro dia aparece essa moradora, nós queremos tirar essa prostituta daqui, só falta só a sua assinatura. Ela fala, eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, não resolveu não julgar. Ela assim, não tem nada a ver com isso. Mas a senhora, não, mas isso não é da minha conta. Não é uma lição isso, Juca? Essa parte é muito bonita e acho que depois eu juntando o quebra-cabeça, porque a gente, pelo menos eu, adoro filme europeu, mas vejo muito mais filme americano, fico mais ligado mentalmente no filme, né? Não são todos os filmes americanos que te despertam o coração, né? Então esse é um filme totalmente sentimento, é um filme que não tem um roteiro daquele estilo clássico de começo, meio, reviravolta, fim. E aí, depois juntando as peças ali, eu vi que é um elemento muito interessante que mostrava, claro, da descrição dela, que é até mais comum mesmo nos franceses, mas também que ela não estava mais conectada, né? Ela não se sentia mais conectada a esse mundo. Ela tentou se matar, não teve coragem, mas abriu mão de tudo, né? Ela perdeu tudo que ela amava, como vocês disseram, num acidente. Também quis ir embora, mas não teve coragem. E aí sobrou o quê? Não sei, nada. Ela não sentia mais vontade de ficar na casa, não sentia mais vontade de levar a vida que ela levava, de fazer a música que ela fazia. Então ela vai embora, vai ver essa liberdade, né? Vai experimentar o que é viver. Uma liberdade que ela nem queria, né? E que ela nem imaginava o que ela ia poder fazer com ela. Uma liberdade de descobrir a vida sem laços, né? De viver a vida sem laços e não sei se ela estava querendo uma segunda chance na vida ou se estava esperando um tempo para cicatrizar. O fato é que ela fica alheia a tudo, né? Vai para um cantinho, uma casinha super simples, que mostra que ela morava, num chateau, numa maison, e vai para um apartamentinho levar... O que ela vai fazer? Vai nadar e vai tomar café, né? Vai nadar para poder chorar, né? Vai tomar café, porque as cenas que ela tá tomando café, eu acho legal, ela fica escutando o flautista, que ele fica tocando uma composição que é do marido dela, porém foi ela que escreveu a composição. Ela fica escutando o flautista, né? Passa as horas, né? Mostra a xícara, assim, a sombra, né? O tempo passando e ela escutando ali o dia inteiro, escutando aquele cara. Agora que a Angélica falou do flautista, também tem uma coisa que eu acho que é interessante. Em um certo momento, esse flautista,
vai dizer pra ela a seguinte frase: a gente tem que ter alguma coisa na qual se apegar. Boa, Marcos. Né? E a partir daí, a Julie, ela entende que ela precisa fazer algumas escolhas, que ela precisa de alguma maneira retomar a vida, e as escolhas que ela faz é que eu acho que são fabulosas e que fez eu me apaixonar por esse personagem. Marco, tô contigo. Acho que aí que tá a beleza da vida e tá a grande lição desse filme, né? Que você pode ser livre, mas uma liberdade sem conexões, sem aprofundamento, não adianta nada, né? O grande barato da vida é aprofundar, principalmente no amor, que eu acho que não é o tema central dos 3 filmes, mas está a todo momento presente, muito forte nos 3 filmes, que é o que a gente está aqui para fazer, na base de tudo, né? E perfeito, eu não lembrava disso, Marcos, eu não lembrava que o flautista falava isso para ela, mas é a grande lição, né, do filme, e que ela acaba, é o rumo que ela acaba tomando no final do filme, né? Sim, é o mais doloroso dos 3, né? É o mais triste, né? O mais, né, pungente, né? Sentimentos fortes, né? E tudo. Eu acho que essa personagem, a Julie, ela não se entende com a liberdade. Eu fiz essa leitura aí, porque agora a partir daí um spoiler grande, se você não viu, por favor, para mesmo. Porque a Julie, é que nem o Marcos falou, esse funcionário do marido dela, ele coloca na televisão, fala que vai terminar a música para poder fazer essa comemoração na França, blá 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 blá, mostra as fotos e tudo, a Julie fica furiosa, vai atrás dele, só que quando ela chega pra falar, pô, você não pode fazer isso, você não vai fazer isso com a música e tal, né? Porque o cara tem outra pegada, né? Não é a mesma coisa pegar um compositor e simplesmente trocar no meio da música, não vai ficar diferente, né? Cada um tem lá o seu feeling, né, pra compor, né? Ele falou pra ela o seguinte: olha, ou você assume que você é que compunha as músicas e termina essa música, ou eu vou terminar e também vou dizer que era do seu marido, que eu terminei e pronto. Isso, sem você poder mexer em nada, porque ela continuou, quando ela voltou a compor junto com ele, depois que ele mostrou na televisão, ele começou, eu acho que talvez ele tenha começado a se incomodar com isso daí, né? Ele achar que ele ia pegar o mérito disso daí. Mas eu falo assim que a Julie não conseguiu se entender com a liberdade, porque, do meu ponto de vista, ela ficou com ele e ele assumindo que ele terminou a composição, só que com todo o trabalho, entendeu? Por fora dela, da Julie, entendeu? Quer dizer que eu fiz essa leitura, vocês. Eu acho que dá espaço, né, para interpretações, mas a minha compreensão foi um pouco diferente. Foi o seguinte: ela perdeu tudo que tinha, tentou se matar, não conseguiu, e aí foi viver uma vida sem laços afetivos. E ela é uma pessoa muito reservada, mas ao mesmo tempo sensível. Eu acho que ela não topava, acho que fazia essa jogada com o marido dele levar os créditos das composições, porque ela parecia muito reservada, né? Então, preferia ficar mais na dela, foi viver a vida mais discretamente e como uma testemunha, só como uma testemunha passiva. Sim. Da vida. E aí, ao longo dos acontecimentos, o outro acontecimento que mexe muito com ela também é ir conhecer a amante do marido, né, e descobrir que ela tá grávida. Ela começa a ver que não tem muito barato na vida você viver sem ter laços, sem exercer o amor, né? Mas, de certa maneira, também ela se refugiou novamente atrás da mesma situação pela qual ela já vivia. Isso, pro mundo, fosse como se ele tivesse terminado a composição. Mas com as mãos dela ali, né, trabalhando. Mas você acha que ela ajudou ele? Porque pra mim ela não tinha ajudado, porque eles combinaram de fazer juntos. Aí quando ela liga pra ele dizendo, olha... Não, ela pegou e ela tomou frente. Ela falou, não, aqui você tira... Tem um ponto do filme que ela fala, aqui você tira o oboé, você tira a trompeta, coloca o oboé. Ela tava dirigindo. É verdade. Mas eles fizeram juntos, né? De repente, como ela e o marido dela faziam, né? Ou não? Eu acho que isso fica em aberto. Se ela vai passar a assumir que ela é a compositora, se ela vai fazer parceria com ele, eu acho que isso fica em aberto. Fica para o público que assiste tentar imaginar. Acho que o filme não define que caminho ela toma. O que a gente sabe com certeza é que ela vai voltar pra música. Ela vai voltar a produzir música. Se ela vive sem música, né? Não sobrevive sem música. Isso é que ela vai voltar a viver, né? Isso. Vai parar de se esconder, né? Exatamente.
Aí é que eu queria até propor pra vocês dois uma interpretação de um negócio que eu não sei se vocês vão concordar, ou vocês vão discordar ou acrescentar, uma coisa que é assim, em um determinado momento do filme, o garoto que presenciou o acidente entra em contato com ela pra devolver a corrente que ela tem com uma cruz. Vocês lembram disso? Sim. Uhum. Aí ela até deixa, o garoto quer devolver, ela até fala, não, pode ficar com aquilo. A gente percebe que aquilo foi dado pelo marido dela e que ele dá aquilo quando ele gosta de alguém. Sim. Quando ela vai encontrar a amante do marido que está grávida, ela percebe que a moça também está usando uma correntinha com uma cruz igual àquela. Ela, sabendo que a moça tá grávida, mais pra frente ela vai pegar e vai dar a casa onde ela morava pra moça e poder criar o filho ali. Essa cruz não é à toa. O Kieslowski, ele era católico, né? E tal, bem católico, mas ele era um católico que ele tinha uma visão diferente da religião. E eu acho que aí tem um recado, né? Era moderado, né? Eu acho que aí tem um recado que ele dá pra França, pra civilização europeia, que é o que essa cruz, o cristianismo, o amor cristão realmente significa. Olhem a atitude dessa personagem da Julie, que é uma pessoa que tinha tudo pra ser amarga, pra estar com ódio do mundo, pra estar querendo que todo mundo se lascasse, e olha a maneira como ela tá tratando o seu semelhante e como ela tá enxergando essa coisa do amor e o que essa cruz representa pra ela e deveria representar pra todo mundo. Eu acho que é uma mensagem muito bonita, talvez, que essa situação toda passe. E que ele não fala, literalmente, ele mostra com as imagens e com os acontecimentos. Sim, é verdade. E você falou de uma cena que já me lembrou uma coisa linda nesse filme, que é essa parada assim de ficar esses fade outs que volta pra mesma cena, mas vem com a música, né? Com um acorde bem forte, assim, né? Que parece que quando ela vai tomar alguma decisão, ela vai fazer alguma coisa importante, ela dá aquele fade out e vem a música, né? Lindíssima, e depois retorna e ela responde. Vocês gostaram disso? Achei isso tão bonito, gente. Muito lindo. Eu não tinha percebido, pra ser sincero, não, mas agora você falando faz todo sentido. É legal a gente conversar assim, porque a gente vai juntos, né, lembrando de uma e outra coisa, né? Foi a maneira como o diretor se utilizou de recursos assim pra mostrar a emoção dos personagens. Por exemplo, quando ela ela quer chorar, ela quer explodir em lágrimas, ela vai pra piscina. Ela não quer que ninguém veja ela chorando, entendeu? Ela é muito reservada. É verdade. E concordo, Marcos, boa sacação, cara. Eu também não tinha me tocado desse recado subliminar católico, mas tem tudo, faz todo sentido, ainda mais que acaba com o coral de uma interpretação da carta de Paulo aos Coríntios, né, que a gente conhece bastante. Eu acho que tem tudo a ver com o filme. Achei sensacional terminar com essas palavras e com essa mensagem, que é exatamente o que mostra no filme, né? Que se eu podia ter tudo, que se eu não tivesse amor, eu não seria nada. E acho que ela encarnou muito isso, né? Ela é uma pessoa que se sentiu sem nada, foi reconstruir a vida da forma que podia e descobriu que a única coisa que importa é o amor mesmo, né? Então, quando ela encontrou lá com a amante do marido dela e viu que ela tinha correntinha e perguntou pra ela, você amava ele? Ele te amava? E ela disse que sim, a gente se amava. E ela falou, bom, então eu não tenho mais nada, eu não tenho mais orgulho, eu não tenho mais dor, eu quase mal sinto, mas o meu marido, que me deu tantas alegrias, quem me fez feliz, porque ela era feliz, né? Ela deixa claro que era feliz. Ele amava essa mulher e ela agora tá grávida, então vamos deixar aí uma estrutura para ela, né? Também achei linda essa parte. E o fato também dela acabar ficando com o Benoit, que era o amigo dela, achei legal, porque quando ela começou a querer voltar para a vida, o que importa na vida? É o amor, né? E aí, é muito legal quando isso detona, isso fica claro para ela quando não lembro agora se é o advogado, ou o caseiro, ou o corretor de imóveis, conta para ela da casa, quando ela vai lá ver se a casa ainda está disponível e para liberar a casa para amante. Ele fala, tinha um colchão aqui que um rapaz veio aqui e fez questão de comprar. Esse colchão, né? E aí isso pegou ela de alguma forma. Ela conseguiu sentir, acho que ali detonou. Ele quis o colchão onde eles fizeram amor, né? Pela primeira vez, né? Bonito isso daí, né? Ele falou, vou comprar esse colchão aí, porque agora eu quero dormir nele. É muito bonito. É muito bem lembrado, Juliana, esse momento aí que revelam que o cara comprou o colchão, eu me emocionei na hora também, achei muito bacana.
O personagem dele é muito bonito, né? Desse apaixonado por ela aí, né? E aí ele falou que já era apaixonado há um tempão, né? É verdade. Agora, uma coisa que é legal a gente prestar atenção, falando agora que já tá perto de falar do final do filme, que vocês até dois falaram dessa sequência fantástica que tem o texto da carta de Paulo aos Coríntios, que realmente é belíssimo. A última cena dos 3 filmes, na verdade, é focalizando a expressão no rosto dos personagens. No caso desse filme da Liberdade Azul, nós temos a Juliette Binoche emocionada, chorando, voltando a sentir emoções e sentimentos intensos, e aquela luz azul, né, da liberdade, da tristeza e da vida também tomando conta do rosto dela, né? Mais pra frente, quando a gente falar do segundo filme, a gente vai ver que essa coisa do foco no rosto humano, voltando a sentir uma forte emoção, vai ser o tema do final dos 3 filmes, né? Uhum, sim. Boa, verdade. E uma curiosidade que eu achei legal, procurando saber sobre o filme, é que aquela cena em que ela vai ralando a mão dela no muro aquilo me passou como se fosse uma coisa dela tentar voltar a sentir, né? Ela se sentindo muito alheia da vida e dos sentimentos e querendo voltar a sentir. Aquilo eles tentaram fazer com uma mão protética, só que ficou muito evidente, ficou muito claro na câmera, no vídeo, que era falso. E ela, entendendo que era uma cena importante pro filme, ela fez aquilo de verdade, não usou dublê não. Ela foi lá e ralou a mão dela mesmo, e saiu sangue de verdade. Nossa. Ela deu o sangue dela pra esse filme. Cara, sabe, eu adoro a Juliette Binoche, assim. Sempre boas atuações, viu? C'est moi. Tu tombes bien, écoute ça. Dominique, je t'aime. Então, em 94, o Kieslowski fez a continuação, né, da trilogia, que é A Igualdade é Branca, né, que se chama Blank só, né, e tal. É um filme que ele mesmo categorizou como comédia, né? Não sei se vocês concordam, eu acho que tá para comédia dramática, né, mas o próprio diretor já categorizou como comédia o filme, né, que alguns acham que é o mais fraquinho de todos. Eu vou ser sincera, eu assisti, eu não achei fraquinho, achei bem legal o filme. Alguma coisa a princípio? Alguém quer comentar algo antes de eu falar a sinopse do filme? Não. Posso comentar que eu achei o mais fraco dos 3, mas ainda assim é um filmaço, porque os outros 2 são muito bons, então é o menos melhor, né? O menos encantador, mas igualmente encantador. Tinha um filmaço. Então, esse daí, a história gira em torno de um casal. Esse casal é um rapaz polonês chamado Karol, né? Que ele é um cabeleireiro bem sucedido na Polônia, nesses países aí e tal. Só que na França ele é um mero imigrante, né? E ele é casado com a Dominique, que é a Julie Delpy, nesse filme belíssima, muito jovem, muito gracinha, né? Somente pra quem viu a Julie Delpy agora recentemente. Maldade. Então, mas ela tá ali muito bonitinha, atuando muito bem. Eu acho que esse filme até que foi o destaque para outras produções, sabe, aí pra frente, que ela fez muito sucesso, né, a Julie Delpy e tudo, né. Esse filme começa com ele subindo a escadaria para um tribunal, né, porque ela tá querendo se divorciar dele, porque ele não consumou o casamento. Ele é apaixonadíssimo por ela, ama demais, só que não consegue ter sexo com essa mulher, de maneira nenhuma, entendeu? E não por falta de amor ou por falta de tesão, simplesmente porque não consegue fazer, né? E ela muito puta quer se divorciar dele e tal. Aí sim a gente pode falar talvez do primeiro easter egg, né, que tem, né, do filme anterior, talvez fique legal citar, que tem uma cena no Blue que a Julie, ela entra num tribunal e ela tá vendo ali uma discussão, o cara tá falando num momento assim, pô, porque eu não falo a língua de vocês, eu não tenho os mesmos direitos. Essa cena é justamente a cena deste filme, A Igualdade é Branca, esta cena do tribunal, deste processo específico aí, né, e tal, onde a Julie, ela é retirada.
retirada, ela não pode entrar, né? Tem aquele pequenininho assim, né, que você dá uma olhada e ela sendo retirada. A partir daí, você vai ter esse Carol, ele frustradíssimo, ele sem ter onde dormir, ele invade lá o salão pra poder dormir, ela pega de manhã, no outro dia ela vai lá, chega lá, ele tá dormindo e tudo, tenta fazer sexo novamente com ela, não consegue, sabe, ela ameaça ele falando que vai tocar fogo e tudo, que vai ficar a polícia toda de Paris procurando ele, né, e o coitado vai parar no metrô, tocando ali um papel ali, ele fazendo uns barulhinhos, tirando música de um papel, né, e tudo recebendo umas moedas, né, ele vai encontrar um conterrâneo dele, da terra dele, que vai conversar com ele na própria língua dele, né, tanto que eles falam mesmo o polonês, né, e tudo, e falam, de onde que você é? E tudo, e começam a conversar e tal, conversa vai, conversa vem, esse homem fala assim, olha, eu tenho um serviço pra você tá querendo voltar lá pra Polônia e tal, tem um cara aí que ele tá querendo morrer, ele tem mulher e filhos e tudo, só que ele quer morrer, ele não tá feliz e tal, você não quer aceitar esse serviço? Ele fica chocado, não, que é isso, não sei o que, né, mas aí ele volta, retorna a ligar pra Dominique, que é a esposa dele, e é num momento que ela está fazendo sexo e tudo, no momento do orgasmo, aí ela ainda sacaneia e fala assim, olha, você ligou no momento certo, escuta aí. E tudo, e ela gemendo e tal, e ele fica muito puto, e daí ele resolve voltar pra Polônia na mala desse conhecido dele que ele conheceu no metrô. Achei esse personagem lindo e fascinante, assim, o que vai acontecer na frente é muito bonito, sabe, é pra pensar muito, assim, aquilo ali é uma resposta, assim, até pros suicidas, essa pessoa que tá desesperada, fala assim, ai, minha vida, não quero viver, e tudo, e às vezes no momento exato que você vai morrer, que é quando você decide viver. Eu achei isso muito legal. Tak. O filme realmente ele tem alguns elementos de comédia. Por exemplo, a primeira imagem do filme, antes mesmo de aparecer o Carol subindo a escadaria do fórum, é uma mala, tá naquela rampa do aeroporto, né, das bagagens. Aquela esteira, né? Aquela esteira. A gente fica, que mala é essa, né? E a imagem dela vai aparecendo, né, ao longo dos primeiros 10, 15 minutos do filme. Como você falou, ele pretende voltar pra Polônia. O meio que ele encontra de voltar é justamente escondido dentro daquela tal mala. Né? Então o filme tem alguns elementos cômicos também evidentes, além dos elementos dramáticos, né? Você falou também dessa coisa do imigrante, eu não sei se você e o Juliano vão concordar, que assim, a Dominique, né, essa esposa linda, francesa, maravilhosa dele, que ele ama de paixão, mas tê-la nos braços ele fica impotente, ela é a França, né, na verdade, é o imigrante polonês ali, que não fala a língua, que dificilmente vai ser visto pelos franceses como um igual, né? Essa moça, além da esposa, ela é representação da França, da nova pátria do imigrante, que ele realmente ele se sente meio impotente, não sabe o que fazer quando tá no novo país, né? E com a nova vida. Pô, que maneiro, Marco. É verdade, não consegue se sentir inteiro, né? Boa, não tinha parado de pensar nisso, mas boa. E deve ter muito a ver com a história do Christoph, né? Que ele morou, acho que 1 ano na França, mas se afirma polonês e bate o pé. Eu li uma entrevista que perguntaram, Gaba, esse filme você filmou em vários países diferentes, você se sente um cidadão europeu? Ele falou, não senhor, eu me sinto um cidadão da Polônia, de Varsóvia, da minha casa na Varsóvia, eu gosto de lá. Então o Sul já deve demonstrar e tem isso mesmo, né, os franceses são vamos dizer assim, conhecidos por não serem tão calorosos como nós brasileiros, pelo menos, né, para dizer pouco, com os imigrantes. Exatamente, e o Carol ele acaba sentindo toda essa frieza, esse distanciamento que a França, né, os franceses acabam tendo com o imigrante, talvez, principalmente com o imigrante do leste europeu, né, e tal, que já por ser um pouco mais afastado, já é visto antigos países do bloco comunista, etc, né, então tem todo esse estereótipo pejorativo um pouco, né, para o imigrante que é de lá também, né, e é claro que o casamento dele com ela era também um arranjo para ele poder se tornar cidadão francês, né. Com a diferença que ele era mesmo apaixonado, né. Sim, ele conheceu ela durante um concurso, né, e resolveram que ele iria pra França com ela para se casarem, ficarem juntos, só que a hora que ela fala
que a anulação do casamento, ele se danou, né? Ele legalmente, ele tá ilegal no país praticamente, vai ter que ir embora, né? Só que aí ele vai embora da França, mas eu acho que nesse momento que ele escuta pelo telefone ela ter orgasmo com outro homem, eu acho que se opera uma mudança dentro dele. Ele resolve que ele vai dar a volta por cima na vida na Polônia, ele vai vencer na terra natal dele pra poder retornar um dia. Isso, além de tudo, também é uma história de vingança, né? Começa a ser o motor dele, começa a ser também a vingança, né? Olha, eu discordo, viu? Eu acho que é uma história de amor. Mas a gente chega lá. Eu acho que eu entendo o que você quer dizer e a gente esmiuça melhor no final. E o que eu achei legal do filme, quer dizer, uma das coisas que eu gostei muito, que eu achei interessantíssimas, é que ele, de certa forma, é bem parecido com o primeiro. São os dois personagens centrais, eles perdem tudo ou quase tudo que é importante pra eles e tem que arranjar um jeito de lidar com isso. E no final, os dois reencontram, cada um da sua maneira, o que vale a pena viver, o que é o amor, o sentimento pelo qual vale a pena viver, que é o amor. No caso dele, ele perdeu tudo que tinha, né? Assim, logo depois do tribunal, da cena do tribunal, onde fica anulado mesmo o casamento, diz que ainda ama a mulher, pede uma nova chance, ela não dá. Ele tenta usar o cartão dele pra sacar dinheiro, o cartão dele é anulado, o cara corta o cartão dele na frente dele, ou seja, o cara tá sem lar, tá sem dinheiro, tá ilegal o passaporte dele, ele tá sem passaporte, né? Não lembro o que aconteceu com o passaporte dele, ele tá sem passaporte. E nesse momento que ele escuta a mulher dele transando com outro cara, ele decide, não, peraí, eu vou lutar por esse amor. Eu vou fazer o que eu puder fazer pra dar a volta por cima e tentar reaver meu amor. Porque ele não foi... Você acha que ele não tava tentando se vingar dela? Então tava tentando reaver ela de qualquer maneira. Exatamente. Eu acho sim, que eu acho que ele poderia ter voltado pra Polônia, pra Varsóvia e ter refeito a vida dele, mas ele não quis refazer a vida dele, a não ser como um meio pra chegar no fim que ele queria, que era essa ideia maluca que ele teve de simular a morte dele, né, pra ver a Dominique voltando, deixar tudo que ele possuía, que ele construiu um império do nada, né, mexendo com o mercado imobiliário, com transações financeiras, etc. Ele constrói um império, fica rico, simula a morte dele, abre mão de tudo que ele tem pra deixar de herança pra ela, e pra ela ser obrigada a voltar lá. Se ela quisesse pegar a herança, ela teria que ir assistir o enterro dele, teria que estar lá presente. Né? Então isso eu achei muito bonito, porque eu acho, a impressão que me dá é que ele não queria, ele estava certo que ia fugir, né? Tinha passagem comprada pra fugir, não estava muito claro se ele ia falar com ela ou não, mas quando ele vê no enterro que ela tá chorando, ele toma coragem e vai falar com ela, e vai de novo tentar reaver o amor dele. Agora pergunta, você achou que as lágrimas eram sinceras dela ou era alguma coisa meio forjada? Eu achei que as lágrimas eram sinceras, eu achei que... Eu olhei assim, porque eu achei ela muito irracional, sabe, no final do casamento, ela muito revoltada, e que, com todo respeito às mulheres e com todo respeito a você, Angélica, eu acho que isso é uma coisa um pouco comum, assim, a mulher quando de alguma forma se sente mal amada ou se sente o seu amor negado, ela costuma dar uma rodada de baiana, né? Reagir furiosamente, né? Exatamente. Então, mas se ela faz isso é porque ela ama. Se ela... Ou não, né? Ela... Ou é o ferido também, né? Eu achei as motivações dessa personagem da Julie Delpy. Primeiro que ele teve que, pra atraí-la, olha só, vocês são homens também. Pra atrair essa mulher, ele teve que colocá-la no testamento. Pra ela ir, como é que diz, pessoalmente à Polônia, né? Quando chegou lá, ele viu que essa mulher tava chorando. Tem toda essa ideia, ele teve toda essa ideia de forjar a própria morte, falou lá pro amigão dele lá, que é esse cara que ele conheceu no metrô, o que ele ia fazer. Ele foi ajudado por várias pessoas, não foi nem uma pessoa só, né? E tudo. Mas eu achei as motivações dessa personagem, assim, extremamente questionáveis, né? Mas eu achei, né? Você não. Não, mas eu até concordo contigo, porque assim, eu acho que ela ali se deu ao... Você tá com uma mulher, ó, uma pergunta, assim, se a gente tá com o homem ou mulher, a gente tá com lá o seu cônjuge, né? E a gente, essa pessoa não gosta da gente de maneira nenhuma, porque a gente não consegue, a gente falha ali sexualmente com essa pessoa. Mas aí a gente vai mudar o endereço da história, assim, pra nossa vida pessoal, a gente se torna um pouco mais cético, ou não? Não, mas eu não entendi o que você quis dizer, desculpa. Quis dizer assim, que isso é um filme. Mas se a gente pegar e a gente tirar esse roteiro e botar na nossa vida pessoal, a gente se torna mais cético. Mas em que sentido mais cético? O que você quer dizer com isso? Onde você quer chegar? No sentido de que se uma pessoa que você tá tendo problemas sexuais com essa pessoa quer anular o casamento, tá ali frustrado, você não sabe se é orgulho ferido, se te ama muito e tá revoltado porque te ama, mas você vai pra outro país e você dá a volta por cima. Aí você consegue juntar uma grana, você forja a tua morte, mas essa pessoa tem que ir lá pessoalmente. As motivações acabam ficando questionáveis, né, dessa pessoa, de um jeito ou de outro. Não, concordo. Ele
ele seria muito ingênuo se ele quisesse uma prova de amor da mulher que foi no tribunal e falou: meu irmão, não quero nada contigo. Isso é uma coisa que eu até queria perguntar pra vocês, assim, que eu não consigo saber se ele fez isso pra ficar com ela, como acabou acontecendo, ou se ele fez isso simplesmente pra deixar uma grana pra ela, pra provar pra ela que ele a amava sim. Porque eu acho que essa era a grande questão pra ele. Ela não conseguia enxergar o amor dele simplesmente porque ele não conseguia transar com ela, né? Pra ela era uma coisa meio maniqueísta. Ele não consegue transar comigo, ele não me ama. E na verdade não é isso, tem sutilezas aí, tem outras questões que impedem eu acho ele, que né? Eu acho que ele se sentia emasculado por estar perdido lá na França como um imigrante sem falar a língua, né, e tudo dependente desse casamento aí para poder talvez se estabilizar na França, tanto que quando ele reencontra ela, depois ele aparece depois do enterro e ele vai fazer amor com ela e sim, vai fazer ela atingir o orgasmo, vai ter uma relação sexual compensadora, ele fala assim, olha, agora você gritou mais alto, entendeu? Eu acho que tem muito a ver também com a psique dos personagens, assim, também meio ambígua, sabe? Dá pra fazer uma leitura ou outra, se você é romântico, você vai fazer uma leitura, se você é mais cético, você vai fazer outra. Eu acho que o filme tem isso também de interessante. No começo, lá naquela cena do salão, ele pede de novo, vem pra Polônia comigo. Ele não conseguia ser inteiro ali e mostrar a virilidade dele, porque ele tava mesmo se sentindo, como o Marcos colocou muito bem, um imigrante incompleto, tava se sentindo um peixe fora no ninho, tava se sentindo desconfortável, não tava ambientado, né, e à vontade. E aí, por isso, ele chamou ela pra ir pra Polônia, ela falou, não vou. E aí eles tentam transar de novo, ele não consegue de novo. Mas enfim, concordo com você, Angélica, que os motivos dela ter ido pra Polônia são questionáveis, mas ele não tinha outra chance, né? Ela tava com orgulho ferido, queria esquecê-lo, porque não concebia na flor da juventude dela amar uma pessoa que não conseguisse transar com ela. Pra ela, isso estava ligado, me parece, estava muito ligado a amor, a aceitação também, você ter tesão na pessoa. Então, ele simula isso tudo pra provar pra ela, não, olha, eu te amo ainda, eu fui aqui pra Polônia, construí um império danado, mas deixei tudo pra você. A minha interpretação foi essa, que ele não iria mesmo ficar com ela, que ele iria viajar depois, mas quando ele viu ela chorando, e isso que eu acho legal, por que ela tava chorando ali? Acho que porque ela podia, né? Ela nunca não atendia o telefone dele, não queria falar com ele pra deixar claro que ela não queria estar com ele, mas ali, que ele já tava morto, que ele já tinha ido embora, ela pôde entrar em contato com o sentimento dela e com a dor dela, e poxa, se a única questão pela qual ela não quis ficar casado com ele era a falta de sexo, de resto, acho que ela amava ele, né? Porque se não amasse, não importa se ele fosse um garanhão ou não, ela não ia querer ficar com ele, mas era só o sexo, ela se dispôs a transar com ele naquele momento do cabeleireiro, eu acho que isso mostra que ela tinha um amor por ele. Eu acho que ele se sentiu mais completo também, porque ele tinha grana, né, e tal, não tava mais se sentindo fracassado, né? Exatamente. Tem muito a ver com o homem ele se sentir, sei lá, mais viril, de repente, até ele ser bem sucedido. Tem, é verdade, tem a ver. Isso ele, até quando casaram, ele se sentia, né, porque ele foi o campeão do concurso onde eles se conheceram, né? Só que aí, depois a impressão que deu é que o salão era dela e ele se viu num país que não era o dele, trabalhando de empregado, de funcionário, né, do salão da mulher dele, que é uma coisa complicada também, né, para os homens, quando a mulher tem mais dinheiro, é uma questão delicada que tem que ter cuidado para lidar. É verdade. Né? E aí, acho que quando ele viu ela chorando, ele não resistiu e se mostrou para ela, porque falou, pô, legal, tem amor ali também, então eu quero deixar claro para ela que tem muito amor aqui também. Né? Eu acho que a única coisa incontestável é o amor que ele sente por ela. Isso não dá, mesmo se ele sentir raiva ou não em algum momento, ou decidir se vingar ou não, eu acho que o amor dele é inquestionável. Ele ama muito essa mulher, né? Porque senão ele não faria tudo que ele fez, né? É verdade. A mulher virou o sentido da vida dele, né? Tudo que ele fez, seja ali comprar ali uns terrenos ali pra poder subir mais na vida, abrir uma empresa e tudo, a mulher tava ali, e detalhe que ele tinha uma estátua ali, um busto, né? Então acho que ele achava parecido com a mulher dele, né? Os traços, né? E tudo, ele ficava olhando e acariciando e tudo aquele busto ali. O busto tinha uma igualdade branca em relação à mulher dele. Ótimo, Marco. Tu criais plus fort que o téléphone. Oui. Tu vas pas me regarder.
Então, talvez dos três o mais convencional esse filme, a maneira de contar a história é mais convencional, talvez por isso o pessoal teve no Blue, teve toda aquela maneira diferente de mostrar cenas com filtro, com fade out musical e tudo, e nesse daí talvez a história mais convencionalmente contada, né? Aí teve muito do Branco da Neve também, né? Sim, o branco sempre ali presente, né? Tem uma coisa também que eu acho que vale a pena destacar, que é o seguinte, esse filme pode até ser mais convencional comparado com os outros dois, mas, por exemplo, qual comédia, vocês tentem puxar aí pela cabeça, usa uma trilha sonora calcada em música erudita, né? E nos momentos e na maneira que é usado nesse filme, né? É verdade. A trilha detalhe que é ao mesmo cara, né? Que fez a trilha dos três, né? Presner, né? É muito bonita mesmo, viu? A trilha sonora lindíssima. Mas eu achei excelente. Até podem considerar inferior, mas eu achei bem legal. A Igualdade é Branca. Eu também gostei muito. Tem uma coisa também que eu acho que vale a pena destacar, já que a gente tá falando, vocês dois falaram bastante até dessa coisa do personagem da Julie Delpy, eu acho que ela cumpre um arco dramático. Eu acho que tudo que a Angélica falou a respeito dela é verdade, que ela tinha algo de fútil, de soberba, interesseira até de certa maneira, mas aos poucos a atitude do Carol e o fato dela sentir na pele o que ele sentiu, se tornar também uma imigrante, sem dinheiro, presa, com problemas com a justiça, ele perdeu a esposa porque o casamento foi anulado, ela perdeu quem poderia ser o marido porque o cara tinha morrido e etc e tal. Eu acho que ela compreende a situação, ela compreende o que ela fez com ele, e aí, no momento em que ele vai até o presídio, olha pela janela, ela tá distante, ela faz o gesto assim, olha, me liberta, que nós vamos quando ela vai falar, nós vamos pra França, ela para, muda de ideia e fala, não, eu fico aqui e caso com você aqui. Então, ela compreende que a igualdade é branca, né? Se ela tentasse falar pra ele, não, eu volto pra França, volta pra França comigo, isso não é igualdade. A igualdade está realmente em agora eu ficar aqui com você, já que você teve todo esse trabalho pra provar seu valor e a sua dignidade. E o filme termina do mesmo jeito que o primeiro, é o close no Carol, chorando, invadido por um sentimento que pra ele, de certa maneira, ele já experimentou, mas com aquela intensidade ainda não, né? É um sentimento novo e único que ele e ela estão experimentando, né? E o público, talvez, né? Sim. Olha, muito legal. O final é muito bonito, né? E também deixa meio aberto, né? O que ele vai fazer, né? O que ele quer fazer ali, né? Muito legal. A lição tá ali, tá clara, né? Ele sofreu a beça de amor por ela e passou por aquilo tudo pra provar o amor pra ela. Ela entendeu esse amor e ali tava reconhecendo, né? Homenageando. Tava presa, ferrada, acusada por um crime que ela não cometeu, mas ainda assim homenageando o amor deles. E ele em paz, né? Ele em paz porque, finalmente o objeto do meu amor tá me amando de volta. A gente se ama. Isso que dá bonito. muita paz, né? Agora, Angélica e Juliano, eu quero propor pra vocês também uma outra interpretação. Tem uma coisa que é o seguinte, olha, que tava se discutindo no primeiro, unificação europeia, né, e tal. Será que o diretor também não tá querendo dizer, olha só, essa unificação europeia de Europas tão diferentes uma da outra economicamente, culturalmente, politicamente, será que vai ser tão fácil assim como assinar um decreto ou assinar um contrato de casamento? Será que essas diferenças todas não vão custar muito, mas muito até se igualarem e serem superadas para a Europa se unificar mesmo? Com certeza. Com certeza. No primeiro filme lá, mostrando ali aquela festa lá com a música maravilhosa para mostrar a unificação, etc. E depois já no segundo filme mostrando o outro lado da história, mostrando ali o imigrante ali perdido, sofrendo, tendo que voltar para a terra dele para poder finalmente se encontrar como homem, como pessoa. Com certeza. Ele quis mostrar isso porque é a visão desse diretor de um estrangeiro da França, por sinal, né? É verdade. É muito interessante ficar pensando onde é que tá a igualdade no filme, né? Não fica muito claro pra gente por que a igualdade é branca. E aí a gente fica procurando, e acho que tem muito a ver com o que você falou, Marcos. Afinal, é tanta diferença que a gente experimenta no filme, né? É tanta desigualdade de cultura, de modo de ser, de modo de sentir, de sentimento, enfim. Mas, no final, eles encontram a igualdade no amor, né? Eles se sentem unidos. Aquele casal que no começo estava dialogando através do juiz, dos advogados, conseguem se entender depois, só no olhar e na mímica, através do amor. Então, acho que aí também tá a igualdade, né? Nos sentimentos. A gente tem milhões de coisas diferentes culturalmente, socialmente, muitas diferenças de gênero também, mas os nossos sentimentos, no final das contas, são muito parecidos,
sentimento, né? São sentimentos humanos e que fazem a gente se aproximar também, não importa muito. Exatamente. E a igualdade, ela através de pagar na mesma moeda também. É verdade. Ela só reconheceu o amor dele depois que ela passou pelo que ele passou. Muito bom. E o último filme da trilogia é A Fraternidade Vermelha, que conta a história da Valentine, que é a mesma atriz da Dupla Vida de Veronique, né, Irene Jacob, que é uma modelo, bailarina, vive longe do seu amor, só fala com o amor dela pelo telefone, e ao longo do filme vai criando uma relação muito curiosa com um juiz aposentado. E através disso o filme vai se passando, e também com algumas imagens esparsas de um cara que você não entende muito bem que é mostrado no filme, porque em nenhum momento ele se esbarra durante o filme com a Valentine, mas no final fica mais claro, né? É verdade, só no final que a gente vai entender, né? Pois é. E esse, eu fico ainda indeciso pra saber qual que eu mais gostei, se foi o azul ou se foi o vermelho, porque é lindíssimo esse filme também, né? Nossa senhora. É um filme muito bonito. Então, o vermelho, dos três, é o meu preferido. Eu assisti essa trilogia no cinema, na época quando ela passou nos anos 90. Eu tive essa sorte. O terceiro foi o que mais me impactou, até porque tem uma coisa engraçada que eu acho que ele... É até difícil fazer uma sinopse desse filme, porque eu acho que dos três é o que tem o roteiro mais primoroso, né? E mais imaginativo também. E o tempo todo ele faz referência aos outros dois filmes. Todos os momentos. É uma coisa engraçada que, por exemplo, você tem a brincadeira da moeda de 2 francos. O personagem, o Carol, ele perde tudo, só sobra pra ele uma moeda de 2 francos que o Nicolai dá pra ele. O 2 francos é justamente a moeda que a personagem da Valentine coloca ali naquela máquina de caça-níqueis do café que ela frequenta. E no final, quando ela no início do filme, quando ela ganha, né, que é sinal de má sorte, é sinal de boa sorte você perder e tal. É verdade. Então aquele monte de moedas, ela não tem alegria nenhuma em ganhar aquilo, porque aquilo vai ser o início pra ela de uma maré de azar, né? É. E ao mesmo tempo eu achei curioso essa história do juiz que tem aquela máquina, né? É uma coisa que eu acho que até é um elemento meio fantasioso, que ele consegue escutar conversas telefônicas, né, da vizinhança e tudo. Vocês falaram desse rapaz também que mora em frente ao prédio da Valentine. Esse filme me chamou a atenção justamente por causa dessas coincidências. Um fato que é justamente a Valentine tá de carro, ela recebe uma interferência no rádio, vai mexer no rádio, atropela um cachorro, vê o endereço na coleira do cachorro, ela leva esse cachorro pra casa do dono, que é esse juiz que tem esse aparelho que capta conversas telefônicas. Era esse aparelho que estava fazendo interferência no rádio dela, que fez ela atropelar o cachorro do velho e de conhecer o velho. Uma cachorra chamada Rita, né? Uma cachorra chamada Rita. Depois, à medida que ele vai tendo amizade com a Valentine, ele começa a não querer mais investigar a vida dos outros, porque ela fala pra ele, olha, para de fazer isso não é legal. Ele começa a gostar da Valentine, tem uma relação quase paternal com ela. Já que ele tá desagradando ela, aquilo ele resolve parar. E justamente ele parar, a maneira que ele tem de parar é
se entregar pra polícia, escrever cartas pros vizinhos dizendo que ele tava espionando todo mundo. Isso, eu não vou nem falar exatamente como, pra não tirar a surpresa de quem for assistir. Isso vai influenciar diretamente na vida desse cara que é vizinho da Valentine. Que desde o início do filme a gente tá se perguntando pra que mostra a vida do cara. Parece não ter nada a ver com a história. O filme mostra isso, né? Uma coisa acaba desencadeando outra, que vai desencadear outra, né? Que parece que tá tudo interligado, né? Fraternidade talvez nesse sentido, né? De estarmos todos interligados, né? A gente tá numa grande fraternidade humana, um influenciando a vida do outro, mesmo quando a gente não quer, né? Não tem escapatória disso, né? Sim, sim. E a primeira vez que ela sabe que ele tá escutando, ele fala, olha, se você quiser, vai lá contar pra essa família ali que eu tô escutando ali as conversas telefônicas deles e tal. Aí ela chega lá, ela se depara com a mulher muito simpática, muito gentil, né? Olha, seu marido ele tá lá em cima no telefone. E ela olha uma menina, acho que filha, né? E tudo conversando, porque a conversa era de teor meio erótico, né, Juca? Que esse velho tava escutando, que era a conversa dessa família. E ela vê que ela vai levar essa notícia aí, que isso daí vai desencadear um problema imenso, ela retorna sem contar. Erótico, né? E homossexual, né? Então seria um duplo choque pra mulher do cara. Sim, aquela família tão aparentemente estruturada, né? A mulher muito simpática, né? Nada é o que parece, né? É bem legal também. O diretor tá sempre mostrando isso, nada é o que parece. Pois é verdade. E isso, tudo que o Marco falou, que eu acho fantástico, e acho que é exatamente esse mesmo o espírito do filme, né? Como as coisas estão interligadas, eu acho que se coroa de forma sensacional quando o juiz conta aquela história que ele julgou o marinheiro e considerou o cara inocente. Depois de um tempo ele ficou sabendo que ficou claro que o cara era culpado. Aí ele foi investigar a vida do cara e o cara tava em paz, feliz, não tava fazendo nada de errado, tava com uma família bem, tava estruturado, estabilizado e fazendo outras pessoas felizes na família dele. E aí ele fala, então depois disso ficou muito difícil saber como é que você pode julgar uma pessoa culpada ou inocente. Puta merda, que fantástico, né? Eu também sempre acho muito complicado isso mesmo. Imagina como é difícil você ser juiz, julgar ter ali que decidiu isso numa pessoa, e como é fácil você cometer erros de julgamento, como a gente vê na nossa vida mesmo, ao longo da nossa vida, como a gente mesmo se surpreende. Porra, se a gente não conhece a gente mesmo, como é que a gente vai querer ter a pretensão de conhecer o outro? É verdade, Juca. Concordo, viu? É isso que eu achei excelente no filme. Tem uma parte que é engraçada, né? Tem uma parte rapidinho, tem uma parte que eu acho engraçada, que ele tá mostrando o cara, esse cara ali que tá falando ali no telefone ali, eu acho que ele é dono de um cartel de drogas, não sei o que lá. Quer falar com ele? E aí coloca ela no telefone, a única coisa que ela fala, você devia morrer. E o cara sai correndo desesperado, assim. Foi muito bom você ter falado nisso, porque é bem essa coisa do que um faz influencia na vida do outro. Por quê? Esse cara é de um cartel que traz heroína pra Europa, não é isso? Depois essa moça, a Valentine, ela sofre muito porque o irmão dela é um jovem problemático viciado em heroína. Isso, né? Exatamente. Outra coisa que eu queria propor pra vocês dois, não sei se vocês concordam, tá? Outra interpretação pra esse velho, pra esse juiz, porque assim, lembrando sempre que o Kieslowski é católico. Quem é que é onisciente, que conhece os pensamentos de todo mundo? Deus, né? Teoria Deus, Exatamente. Deus pode ouvir o que as pessoas falam, os segredos das pessoas e tudo. E Deus também tem outra característica de ser o que julga os seres humanos, né? Você acha que o juiz ali tá interpretando como se fosse Deus? Tá se não achando só Deus. Ele é a figura de Deus, mas passada, como eu diria, por uma visão humanística. Porque a partir do momento que eu olhei mais pra perto do ser humano e eu experimentei as dúvidas humanas, como é que agora eu julgo, né? Ele é um Deus que deixou a sua majestade, né? Pra se tornar mais humano e olhar mais de perto os problemas e o destino humano, né? Ele é talvez um Deus mais moderno, mais novo. É o Deus que o Kieslowski talvez enxergue, né? Um Deus que não tá julgando a humanidade tão friamente mais. Ele não se acha mais no direito de julgar. Ele quer tentar compreender, né? Olha só. Muito bom, Marco. Interessante. Isso é uma grande crítica, né, que ele faz ao catolicismo. Eu não tinha me tocado disso, mas genial, né? Tem tudo a ver. E aí tem uma coisa também que eu acho engraçado. Ao mesmo tempo, esse juiz, ele tá ali fechado nessa casa, ele sabe da vida de todo mundo, mas ele não participa da vida de ninguém, né? Ele não tem mais vida, né? O relacionamento dele com essa modelo, que também é uma pessoa que tá sem vida naquele momento, porque ela tá longe da família, trabalhando em outro país, é outra imigrante, né? Uma imigrante suíça, que ela não é que belga. É um imigrante belga. Desculpa, eu acho que é belga. Eu acho não que é.
É Suíça, não é? Isso, é Suíça. Tanto que no final do filme, o cara falando na matéria do jornal, falando, o francês tal, o polonês tal, e os dois suíços, o fulano de tal, que é aquele cara que ninguém sabe quem é, e depois ela também, a Valentina. Então, ela acaba fazendo com que esse juiz aposentado, ele saia daquela atitude dele reclusa e ranzinza, e ele comece a ter vontade de ter amizades, de sair de casa. Tanto é que é muito bonita essa sequência em que ela convida ele pra assistir o desfile que ela vai fazer antes de viajar, não é isso? É isso mesmo. Convida e ele vai lá, né? Ele conta um caos pra ela, né? Ele conta que ele já naquele teatro e tudo, ele deixou cair um livro, porque isso vai acontecer com outro personagem, esse personagem aí que a gente fica se perguntando, por que fica aparecendo esse cara, né? Tal, que ele deixou cair um livro e na página que estava aberta foi a página que ia ter um teste dele lá. Aliás, esse cara, ele tem a mesma profissão que o juiz. Aí eu fiquei me perguntando, né? Porque o Marcos falou um pouco depois em Universo Fantástico, etc. Talvez, se esse cara não era o juiz, fica estranho isso daí, porque acontece a mesma coisa com o cara e com o juiz. E aí, Juca? O que tu achou? O cara também foi traído e a mulher arrumou um marinheiro. Exatamente. Isso eu achei coisa fantástica, que além de trazer o conceito de que tudo é uma grande fraternidade, somos todos interligados, também traz a coisa do cíclico, né? De ser dos eventos e das emoções e da vida ser cíclica, vir em ciclos, em espiral. Olha. E eu adorei isso também, né? Porque eu achei que foi o personagem do juiz mais velho era meio parecido com o personagem da Julie, né? Do Azul, que tinha desistido de tudo, tinha ficado amargurado e se recolheu lá na sua concha de amargura. Aí conhece a Valentine, se sente, não sei se apaixonou por ela, mas se sente vivo de novo, né? Assim, o sentimento por ela, de amizade ou de amor, o que quer que seja, deu uma nova circulada na vida dele. O cara fez o movimento de se entregar, de parar de fazer isso e de sair de casa, etc e tal. E conta a história e diz pra ela, né, que tem um sonho com ela de 40, 50 anos, ela sendo feliz, seria acho que a idade dele, né? Ele deve ter uns, sei lá, seus 50 e poucos. Então a gente imagina ela velha, ao mesmo tempo já começa a imaginar ele novo. Aí quando ele conta essa história do livro que aconteceu com esse outro personagem, que no final do filme a gente descobre que ele é juiz, e ele fala, e aí o juiz velho fala, eu gostaria muito de ter conhecido você na minha juventude. Sim. Então é como se ele tivesse uma nova chance na pele daquele outro juiz, né? O amor tivesse uma nova chance. E o cara também estava super amargurado, tomou um pé na bunda da mulher que amava e que acreditava que tinha tudo a ver, e que pra quem ele tava ali, fiel, bonito, as cenas dos dois eram bonitas, né, de companheirismo, de amizade, e aí os dois se conhecem no final do filme, né, já no meio pro final já fica torcendo, vai, apresenta logo, vamos se conhecer logo, vamos se encontrar, dar uma trombada na esquina, porque eles são vizinhos, né, um fica, quando o alarme do carro dela toca, ele corre pra ver se é o dele, quando ele sai do carro, descorneado lá, vendo que a mulher tinha outro, deixa o farol aceso, ela vê a bateria do farol descarregar, como se o fato dele ter se aberto de novo pro amor, né, mesmo que não seja para um amor de casamento, de amantes, é como se tivesse dado uma nova chance pro amor que se concretizou logo depois, né? Sim. Uma coisa interessante, esse rapaz que na verdade seria uma versão mais jovem do juiz, né, ou o juiz numa realidade paralela, enfim, dá pra ter várias interpretações. Essa namorada que acaba traindo ele, ela trabalha no serviço de meteorologia, certo? Num dado momento, o juiz está escutando, né, as ligações telefônicas pro serviço de meteorologia. Uma mulher liga perguntando como é que vai estar o tempo no dia seguinte numa estrada lá de Turim. E a moça fala, olha, é capaz que neve, então eu aconselharia você a fazer a viagem assim de madrugada, porque quando você passar do túnel, talvez se você não for bem cedo, talvez já esteja nevando. É a Julie. Olha só. Outra coisa. E outra coisa, tem uma hora que a Valentine tá falando com o namorado dela, né? Parece que é o namorado dela, dá a entender, né? E tudo ele fala, olha, minhas malas foram roubadas, o meu carro e minha bagagem foi roubada. E essa bagagem aí foi o pessoal da Igualdade é Branca lá, aqueles ladrões de bagagem, né? Isso, ele fala, o nosso carro e as nossas bagagens foram roubados na Polônia. Olha, não tinha me tocado disso, que barato. São os ladrões lá da Igualdade é Branca. Outra coisa interessante, quando a Valentine fala que vai pro juiz, que ela vai viajar e tal, e a Julie ligou pra moça do tempo, e a moça do tempo fala que deve nevar, o que o juiz fala pra ela? Ele escutou, ele fala, olha, é melhor você não ir de avião, porque pode nevar.
vai de ferryboat. Vê só. Um influenciando o outro diretamente, né? De um jeito ou do outro. Exato. Né? E justamente nesse ferryboat, por conta do que vai acontecer, ela vai acabar conhecendo essa versão mais jovem do juiz. Ele vai poder vai acabar tendo a chance de conhecê-la ainda jovem que ele não teve, né? Porque o filme rompe as barreiras do tempo, do espaço, o roteiro, né? De uma maneira assim que eu fiquei também bobo. Sim, com certeza. E o vermelho sempre ali presente. Detalhe é que a Valentine, né? E Valentine tem o Valentine's Day, né? Lá nos Estados Unidos, né? O Dia dos Namorados, né? Talvez ela representando o amor, né? Levando o amor, né? Pras pessoas, né? De um jeito ou de outro, né? Carinho lá pra cachorra, pro velhinho e tudo. A gente não falou, né? Nenhum momento aqui, vocês já comentaram, que aparece o tempo todo aquela velhinha querendo reciclar. Cara, que maneiro aquilo, né? Meu, muito massa, cara. Você ainda mostrando assim, olha, reciclem. E só a Valentine, que lindo, aparece no primeiro filme, aparece no segundo filme, e no terceiro filme a Valentine tá vendo a velhinha toda tortinha, tentando levantar aquela garrafa pra poder reciclar, e ela vai lá ajudar, né? Se mexe e vai lá ajudar aquela velhinha a colocar a garrafa, né? Muito legal isso daí também, né? Que eu ficava me perguntando, pô, por que tá aparecendo essa velhinha? Pô, pra quê? Será que é pra falar que legal, reciclem, por favor? Eu li numa entrevista, perguntaram isso pra ele, e ele disse que era meio pra fazer um contraponto da velhice, de que tudo é passageiro, de que todos aqueles dramas, por mais profundos e interessantes que sejam, são passageiros, né? No primeiro filme, a Julie fica de costas e não consegue enxergar aquilo, tá tão imersa que não consegue enxergar. No segundo filme, o Carroll, quando vê aquilo, ri, ele como se ele tivesse visto uma pessoa mais ferrada que ele tava completamente sem nada naquele momento, aí ele dá aquela risada de, bom, nem tudo tá perdido, pelo menos tem a minha juventude ainda. E aí no terceiro, a Valentine vai lá ajudar, né? Porque é do natural dela, de dar uma força, ela consegue sair de si pra chegar no outro, né? Fez isso com a cachorra que ela atropelou, fez isso com o juiz aposentado. É muito legal, viu? Barrage. Pas terrible ce café. Je me demandais pourquoi vous m'aviez parlé de ce marin. Tem duas coisas a respeito do final desse filme, três coisinhas pequenas que eu acho que vale a pena destacar. Um é que a Valentine, num determinado momento do filme, ela tá fazendo fotos para um outdoor enorme, né, de 28 metros de comprimento, que é justamente uma foto que ela tá de perfil, fazendo uma cara triste num fundo vermelho, né? O cara fala pra ela, pensa na coisa mais triste que você pode imaginar. Exatamente. Ela acaba pegando esse ferryboat, né, essa barca, a tempestade que já tava se avizinhando quando ela vai fechar as janelas do local onde ela estava fazendo o desfile, acaba virando o ferryboat, você tem centenas de mortos, né? E apenas 7 pessoas sobrevivem, né? Só os protagonistas dos filmes. Eu falei, porra, que é isso? Só sobrou eles. Exatamente, é a Julie e o Olivier que estavam viajando juntos, resolveram ficar juntos, Carol e a Dominique, né? O 7º personagem lá aqui. E a Valentine, que ela é fotografada triste, olhando ali para o resgate dos corpos, né? E atrás dela aquele vermelho do salva-vidas, né? Igual a foto que ela tirou no outdoor. Outro que é salvo é justamente o Auguste, né? Que é o rapaz que morava em frente a ela, que juiz, né? E eles estão meio juntos ali, você percebe que tá rolando que ele tá olhando pra ela na foto. Tá olhando, exatamente. E o filme vai terminar novamente com um close no juiz, né? Que ele viu a notícia do que o ferryboat virou e ele fica apreensivo, mas quando ele vê que ela tá viva, ele, pela primeira vez, os outros 2 filmes terminam com os personagens chorando e emocionados, né? Nesse, ele tá o primeiro sorriso desse personagem durante todo o filme, primeiro e único, né? Que a gente vai ver. Sim, muito bonito. O final da história fechou com chave de ouro, né? Muito legal, né, Juca? É excelente, né? Dá a dica de que estamos todos ligados mesmo, estamos todos interconectados, que as coisas são cíclicas, né? De que nossas ações vão gerar reações que a gente nunca vai esperar, mas das quais somos sim responsáveis, temos responsabilidade.
acho que isso é muito legal também, a coisa, dá uma beliscada na coisa da fatalidade, no destino, né? Dizendo que o destino, o nosso destino não está escrito, não, que nós somos inteiramente responsáveis por ele com as nossas ações, né? As nossas ações vão ter desdobramentos imprevisíveis. Tudo bem, que a gente não pode prever e não pode controlar, mas pelos quais temos a nossa parcela de responsabilidade, sim, né? É claro. Então, achei isso excelente. Foi um grande fechamento, assim, né, pro Kieslowski, né? Porque a trilogia foi o último trabalho dele, né? Depois ele faleceu, né? Foi. Pois é. Ele todo ano falava que não ia filmar mais. Ele falava, não vou filmar mais não. Aí lançou a Dupla Vida de Veronique. Aí ele falou, não vou filmar mais não, parei. Aí lançou a trilogia das cores. Aí ele falou, não vou filmar mais não. Aí morreu. Aí parou mesmo. Ai, o Marcos, esse engraçadinho. Pois é, e ele chegou a começar a aventar uma possibilidade de fazer uma nova trilogia, né? Que é o Inferno, Purgatório e Paraíso. Isso. E aí um cara que trabalhava como co-roteirista com ele, Krzysztof Piesewicz, acho que talvez seja assim que se escreva, se fale. Ele levou a ideia adiante e finalizou, a partir das conversas que ele teve com o Krzysztof, ele finalizou o roteiro dos 3 e já foram lançados 2. O Paraíso, que quem dirigiu foi o Tom Tykwer, do Corra Lula Corra. Esse eu não vi, mas assim, eu ouvi dizer que não foi muito elogiado, não foi um filme muito reconhecido, assim, não teve uma aceitação muito legal, mas teve o Inferno também, que quem filmou foi o Dani Stanovic, que já fez outras coisas também interessantes, e ele era um discípulo do Krzysztof, chegou a trabalhar com ele como assistente de direção, e esse sim eu gostei muito. Esse eu vi antes de ver a trilogia e achei um ótimo filme. Até na época ali coisas meio decepcionadas, acho que as pessoas esperavam alguma coisa à altura do Krzysztof. Bom, o cara não é o Krzysztof Kieslowski, mas eu acho que ele pegou o espírito dele de uma forma muito bonita. O filme foi uma grande homenagem a ele, assim eu soube na época, porque a única coisa que eu tinha visto na época foi a Dupla Vida de Veronique, do Krzysztof, e eu gostei muito do filme. É muito interessante a forma que ele mostrou. A história gira em torno de 3 irmãs que tiveram um trauma muito grande na infância, e isso vai ficando claro no decorrer do filme, e mostra como a gente pode fazer da nossa vida um inferno, quando a gente escolhe isso de formas que a gente, de novo, como eu falei da coisa do destino do Kieslowski, que a gente nem controla completamente, mas é muito responsável. Mostra como elas acabavam, de uma forma um pouco inconsciente, trazendo esse inferno para a vida delas, porque ainda carregavam a dor desses traumas de infância. É muito interessante, recomendo para quem quiser matar a saudade do Krzysztof. E também tem a velhinha da reciclagem de vidro no filme. Achei muito bonito da parte dele colocar a velhinha lá. Olha, que legal. Olha, eu não assisti, Juca. Já vou procurar para ver se eu consigo assistir. Tu também não viu, né, Marcos? Não, vou ver se eu caço agora esses filmes para assistir, viu? Fiquei curioso. Caramba. Depois me digam se vocês gostam. Beleza. Oh, c'est Mauricien, ça, hein? Je crois que je sais pourquoi j'ai gagné. Au revoir. Salut. Legal, então feito, considerações finais? Yeah. Bora lá, então começa você, Marcos, ou Juca? Qual dos dois? Começa você aí, Marco, eu falei pra cacete. Nada, Juca, uma delícia, a tua voz é muito bonita, viu? Sinal. Muito obrigado, são seus ouvidos. Vai lá, Marcos, manda ver. Então, eu fiquei muito contente da gente ter resolvido começar esse nosso trabalho com trilogias esse ano com a trilogia das cores, que eu assisti no cinema na época, tal, e foi muito bom rever aí depois de, sei lá, mais de 15 anos, né? Tive uma impressão totalmente diferente dos filmes, gostei até mais do que na época, e eu acho que foi um grande momento do cinema dos anos 90, assim, que o pessoal precisa conhecer, né? O Kieslowski, infelizmente, morreu logo depois, a carreira dele não teve continuidade, mas eu acho que quem se propor a assistir vai ter uma experiência cinematográfica, filosófica e espiritual única, viu? Não dá pra perder. Ai, concordo, viu? Com certeza. Vai lá você então, querido. Vai lá, Juca. Sobra pouco pra falar depois do que o Marcos falou.
Concordo plenamente contigo, Marcos. Achei fantástico assistir. Agradeço a vocês por isso. Eu vi, por causa do convite de vocês, que eu vi a trilogia, que tava já... Ouvia falar super bem, mas até tinha baixado um deles, mas estava na fila. Adorei. Achei também um grande sopro de vida, de originalidade no cinema contemporâneo. Coisa que, hoje em dia, acho que Tarantino e o Aronofsky também, o Christopher Nolan, estão também tentando tentando usar a arte do cinema para falar sobre a vida cada vez mais, né? O cinema ser só um instrumento. Aliás, o Krzysztof Kieslowski falava isso. Perguntaram para ele: vem cá, mas quais são as suas referências cinematográficas para você fazer seu cinema? Aí a resposta dele foi: a vida e a literatura. Ou seja, cinema pelo cinema é legal, mas cinema traduzindo a vida é muito mais legal, né? Isso ele conseguiu fazer de uma forma única, com uma poesia, com uma leveza muito bonitas, e que bom que a gente tem ele aí para estudar sobre a vida. Olha, sim, concordo, viu? Eu achei legal a mesma coisa também, achei muito legal a gente começar o ano falando dessa trilogia especificamente, porque é muito importante, pouco falada, né? A gente até tem uma trilogia anterior, que a gente tem a trilogia da vingança, do Chan-wook Park, né? Não sei se tu sabe, Juca. Não sei não. A gente fez a trilogia da vingança, né? Podia até ter feito um podcast sobre a filmografia do Chan-wook Park, né? Que na época nem tinha muitos filmes, né? Depois que começou a surgir mais e tudo mais. Eu achei legal porque a gente tá aqui pra debater isso, pra mostrar esse cinema diferente, esse cinema que tem um pouco mais de reflexão. No caso da trilogia, que fala muito disso, de amor, de pessoas, de liberdade, como, olha só, Kieslowski falando de uma maneira diferente de liberdade, de igualdade, de fraternidade, como ninguém podia imaginar, né? Então é bem legal. Você que, se por um acaso você cometer essa heresia, você escutou o podcast, se você não assistiu, assista, por favor, os filmes, que os filmes são muito legais, não são nada enfadonhos, né? Ou aqueles filmes que o pessoal fala, filme é um saco, cabeça, parado, não. É bem legal, os filmes têm um andamento bem interessante, vocês vão gostar. Eu, com certeza, vale a pena conhecer esse cinema do Kieslowski, e tá prometido a esse ano, a gente vai fazer também sobre o Decálogo, ok? Beleza? Okay. Feito então? Então, isso, aqui tá com vocês discutindo isso, pra mim também é muito legal, é rico pra caramba, não tem preço, e a gente podia ter batido esse papo e nunca ser publicado. Não é por fazer um negócio que outras pessoas vão ouvir. Eu também acho isso legal, porque outras pessoas podem discutir também nos comentários, a discussão nunca acaba. Mas o tesão mesmo é discutir cinema com quem tem tesão de discutir cinema. Então, eu fico muito feliz de vocês me chamarem, da gente poder trocar essa ideia sobre cinema. Eu acho muito bom isso. Sim. Eu quero agradecer ao Juliano D'Angelo, que é do Rapadura Cast, pela participação. Muitíssimo obrigada, Juliano. Obrigado a vocês. É uma delícia discutir cinema, e principalmente desse tipo de cinema, né? Com alma, com coração. Obrigado, gente. Muito gostoso discutir com vocês, conversar, acrescentar, e espero que para os que escutem seja engrandecedor quanto é pra gente aqui participando. A gente trocou boas ideias e o filme certamente ficou diferente depois da nossa conversa, né? Sim. Sempre ajuda, né? O diálogo sempre traz aquela coisinha a mais, né? Que a pessoa sempre olha. Obrigada, meu querido. Então, agradecer ao Marcos pela participação. Marcos. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, que são duas pessoas que eu respeito, admiro, gosto, sobre filmes que eu também gosto muito. Tá bom demais. Muito bom, né? Muito bom. Vale. Tá porreta. E é isso aí. Quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail para contato.cinemasmorra@gmail.com e deem esse feedback pra gente aí, pra vocês. Podem até, né, Marcos, falar quais as trilogias mais que vocês querem que sejam faladas, tá? Mas nós temos uma proposta de fazer trilogias de que tipo, Marcos? As menos conhecidas, né? Não é nem menos conhecidas, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, façam da trilogia Senhor dos Anéis, façam da trilogia... A gente quer trazer aquela trilogia que é justamente a que o pessoal não tá falando muito, né? E tem muita trilogia legal por aí, né, Juca? Que o pessoal não comentou ainda, né? É verdade, tem muito filme legal, tem trilogias legais, tem filme legal, tem muita coisa legal pra ver no cinema. Com certeza. Não, era isso aí, as trilogias do cinema asiático, do cinema europeu, do cinema alternativo, enfim, aquelas que não estão aí rolando no tanto assim na mídia, né? Ou que já tiveram um tempo, né? Até como a trilogia das cores, ela até que fez bastante barulho, né? Pelo menos no circuito aí do cinema dito, né? De arte, né? Não gosto muito desse termo, mas enfim, né? Pois é. A mania que o pessoal tem de dar nome aos bois, né? Ai. É isso aí, gente. Então, um abraço grande, tá? Um beijo pra todos aí. E é isso aí, galera. Falou, então.
Valeu, beijo, Angélica. Beijo, Marcos. Falou. Opa, abraço pra vocês. Fiquem bem. Beleza. Les très mauvaises conditions atmosphériques et la tempête sur la Manche ont rendu encore plus difficile l'action des sauveteurs. Dans ce secteur, on est toujours sans nouvelles de plusieurs bateaux de pêche et d'un petit yacht de plaisance avec 2 personnes à bord. Les causes de la catastrophe restent inconnues. D'après la liste des passagers, le ferry transportait 1435 personnes. Le sauvetage n'est pas encore terminé. Plusieurs centaines de corps ont été repêchés et beaucoup de passagers sont encore portés disparus. Un bateau de la police a été le premier à répondre à l'appel de détresse. Il a récupéré 7 personnes qui sont saines et sauves. La femme d'un célèbre compositeur français décédé l'année dernière, Julie Vigneault. Stéphane Kilian, citoyen britannique, barman sur le ferry. Un homme d'affaires polonais, Carole Carole. Dominique Vidal, citoyenne française. Le français Olivier Benoît. Parmi les rescapés se trouvent également 2 citoyens suisses. Auguste Brunner, juriste. Et un jeune modèle étudiant à l'université de Genève, Valentine Dussault.